Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre monogamia. Bom, monogamia é um tema bastante controverso. Até o termo, né, monogamia, ele é impreciso e é ruim, digamos, porque na verdade monogamia se refere à questão legal do casamento com apenas uma pessoa, que é uma exigência legal de uma parte dos países, né? Uma grande parte dos países ocidentais permite apenas o casamento com uma pessoa. Você casar com mais de uma pessoa é crime. Tem até o nome, bigamia. Um cara casa com duas mulheres, ele é bígamo. Por isso, quando você vai se casar, você precisa fazer meio que todo um ritual de colocar papéis no cartório para que os cartórios façam uma busca para ter certeza que você já não é casada em outro lugar e tal. É bastante curioso que se gaste tanta energia com isso. Com uma questão que, no fundo, ela é muito íntima, mas tem a ver com a questão do contrato que o casamento é, porque o casamento é um contrato. É um contrato que na nossa cultura acontece entre duas pessoas. Hoje em dia já podem ser pessoas do mesmo sexo, antes só podia ser de sexos diferentes. E essas duas pessoas estão concordando compartilhar bens. Por isso a questão toda legal em cima. A questão está em cima de bens. Então toda a questão acerca do casamento entre homossexuais era, na verdade, pela questão dos bens. Porque muita gente falava, nossa, mas por que precisa casar? Muitas vezes o homossexual não era nem bem-vindo na família biológica dele, né? Era recusado, rejeitado pelos pais. Mas aí ele ia lá, ele montava uma casa com um parceiro e tal. E aí de repente ele morria e o parceiro não tinha direito à herança. E aquela família que nunca gostou dele, de repente aparece para pegar os bens dele. Porque a vida é assim, né? O nosso mundo é muito assim. O afeto aparece rapidinho quando aparecem os bens materiais. O casamento ele tem muito esse papel de contrato e por essa razão toda essa legalidade em cima dele. Não, só pode casar com uma pessoa, né? Não pode mais que isso. Por quê? Porque depois fica confuso do ponto de vista legal. Quem que vai herdar tudo isso no caso de morte de um, blá 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 blá. A questão é sempre essa, a questão é material. Então a gente tem que pensar um pouquinho em como começou, né, a ideia da exclusividade sexual. Nunca se pensou que o homem precisasse ser exclusivo. A questão da exclusividade sexual sempre foi para a mulher. Por quê? Porque a mulher fica grávida e você tem certeza que o filho é dela. E o homem não tem certeza que ele é o pai da criança. Ele começou a ter certeza recentemente com o advento do exame de DNA. Até então não era possível ter certeza que um homem era pai de nenhuma criança. Dependia sempre da palavra da mulher. Você conseguia determinar que o cara não era pai no caso do tipo sanguíneo ser incompatível. Então, em alguns casos, você tinha certeza que não era, que não tinha possibilidade. Mas você não tinha como ter certeza que era. Então, sempre ficava essa dúvida, né? No caso, se o homem, por alguma razão, ele não confiava na mulher, ou se ele era um cara ruim mesmo, que não queria assumir as coisas que ele fazia, ele podia simplesmente dizer, não é meu, e foda-se, e sigo em frente. E assim, hoje em dia, né, com o exame de DNA, tem muito homem que faz isso. Essa questão foi a que mobilizou o patriarcado, na verdade. O patriarcado surgiu assim. O patriarcado surgiu no momento em que o homem descobriu que ele fazia parte do processo de reprodução. Quando o homem descobriu que ele fazia parte, ele começou a aprisionar a mulher para ter certeza que ela só ia engravidar dele. É isso. A questão da exclusividade sexual ela era ligada apenas à mulher, nunca foi ligada ao homem. O homem nunca precisou ser exclusivo. Mas aí é claro que teve a questão religiosa que acabou entrando num certo momento, e aí de uma maneira hipócrita se estabeleceu uma regra que na verdade os dois tinham que transar só um com o outro.
Mas na prática a gente sabe que o homem nunca, né? Tudo bem, mas tem homem que... Mas na prática sempre existiu prostíbulo e homens sempre fizeram as festinhas deles, não era cobrado deles que eles só transassem com a esposa. E até hoje, eu tô gravando esse vídeo em outubro de 2021, ainda é mais julgada a mulher que tem relações fora do casamento do que o homem que tem relações fora do casamento. Aliás, nem casamento, né? Namoro. Se uma mulher tá namorando e ela beija outro cara, já se trata aquilo como se fosse uma coisa enorme, mas o homem fazer sexo com outra ou com outras é tido como algo normal, coisa de homem é assim mesmo, etc, etc. Então, quando a gente fala em monogamia, na verdade, a gente está falando em exclusividade sexual, né, do ponto de vista afetivo, quando a gente tirando a questão legal. E aí muita gente fala hoje em dia em poliamor. Poliamor seria a possibilidade de você se relacionar com outras pessoas, assim, tudo às claras, né? Todo mundo sabe que a relação não é exclusiva, né? Tem as relações abertas, etc. E aí não é que eu não acho, não, você acha que não funciona? Não, pode ser que funcione, né? A questão é que do ponto de vista cultural, o peso ainda fica maior em cima da mulher. E se a gente pegar as relações tradicionais, né, o homem sempre teve muito essa vantagem, né, mesmo que caia um certo julgamento, né, mas é um julgamento assim, ele é galinha, ele é safado, como se fosse uma coisa engraçada. E no que se refere à mulher, sempre um julgamento muito duro. Os termos, né, usados para ofender mulheres, em geral, têm a ver com a sexualidade. Galinha, piranha, vaca, vagabunda, são sempre termos que se referem a uma mulher que faz sexo de maneira desregrada, promíscua. Então, toda vez que a gente vai discutir esse assunto, não tem como a gente esquecer essa questão de gênero, porque não é igual para homens e mulheres, né? Esse assunto ele não é igual para homens e mulheres. Ele é diferente, é muito pessoal. Mas você tem que viver da forma que é mais confortável para você. Se você acha importante, né, a exclusividade sexual, então você tem que procurar parceiros que compartilhem desses valores, que também vão curtir a ideia da exclusividade sexual. O problema é você ficar com alguém, né, você tá fazendo o seu papel ali de transar só com essa pessoa e a pessoa tá, né? Então tem gente que vai falar que você é careta, tal. Eu não vou falar isso, né? Eu acho que cada um procura viver a vida da forma que é mais confortável para si. Mas eu deixo aqui o questionamento. Será que é possível forçar alguém à exclusividade sexual? Eu, pessoalmente, não gosto da ideia de viver com esse peso nas minhas costas, porque não deixa de ser um peso também. É um peso, não, você só pode transar com essa pessoa. E aí, se você sente desejo fora, aí rola um mega julgamento. E eu já li pesquisa a respeito dessas questões, né, de infidelidade. Eu não gosto de usar esse termo, né, mas infidelidade conjugal. Que as pessoas, elas não transam fora do casamento, né, da relação estável, porque elas querem fazer maldade para outra pessoa. Na verdade, não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver com elas. Elas querem variar, elas querem viver aquele momento diferente. Porque o ser humano, ele busca muito, né? Novidades, experiências novas, coisas diferentes. Será que é possível, né, se controlar a sexualidade de outra pessoa? Porque, no fundo, quando você entra numa relação estável, na qual você vai se comprometer a transar com apenas um parceiro, porque no fundo, quando você entra numa relação assim, monogâmica, o que você está fazendo é entregar a tutela da sua sexualidade para outra pessoa, né? Outra pessoa vai ter um controle sobre a sua sexualidade. Quer você goste ou não dessa leitura, essa é a realidade. Você tem uma outra pessoa que está controlando a sua sexualidade. Ela diz para você, não, você não pode transar com outras pessoas. É claro que você vai falar para mim, não, mas eu quero assim.
Sim, mas você quer assim porque a outra pessoa também quer assim. É isso que está acontecendo. Vocês fizeram um acordo. Um acordo no qual os dois têm direito sobre a sexualidade um do outro. Então, se você está confortável com isso, beleza. Mas se você não está confortável, por que se submeter a isso? Eu acho que a gente tem sim que discutir valores, né? E pensar nessas questões. Por que chamar de trair, né? Para mim, traição é com relação ao acordo. Então, se você tem um acordo com a pessoa e a pessoa se comprometeu e aí a pessoa faz diferente, isso é traição. Então, sim, se a pessoa se comprometeu a só transar com você e transou com outra pessoa, é uma traição. Mas se vocês não têm esse acordo, né, mesmo estando casados e a pessoa transa com outra, aí não é traição, né? O que está rolando aí é uma coisa diferente. Mas também existe uma cobrança, né, social para que seja tratado como traição, para que tenha todo esse peso. Então aí realmente é uma coisa muito pessoal, uma questão aí de foro íntimo e que cada casal vai resolver. Eu acho que cada um vai saber de si, mas eu, pessoalmente, acho que é bem difícil essa ideia da relação fechada, justamente por causa dessa tendência que as pessoas têm, né, a ver algo novo. Então, de repente, você tá com alguém, você gosta daquela pessoa, mas aparece alguém novo e te provoca uma curiosidade, e aí nessa curiosidade você acaba tendo uma relação sexual com alguém diferente. Eu não acho que dê pra gente ficar julgando, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e vocês podem também compartilhar as opiniões de vocês aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque se você se inscreve no canal, você recebe notificação de novos vídeos. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal, né? A gente vê aqui nas estatísticas, isso é um problema da maioria dos canais do YouTube e o meu não é diferente. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de deixar seu comentário. E caso você curta meu trabalho e possa, tenha condições, considere fazer uma doação, porque o meu canal é 100% independente, não é monetizado, e eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar. Tchau, tchau!